Bendito Deus e Pai de nosso Rei Senhor Cristo Jesus. Como vai você, meu amigo? Como vai você, minha amiga? Como vai você, meu irmão? Como vai você também, minha irmã? Olha, é um prazer imenso para mim estar aqui novamente com vocês, juntos, né? E juntos nós hoje vamos agradecer ao nosso grandioso Pai Celestial, né, por mais um dia de vida que Ele está nos proporcionando. Hoje é domingo e quero agradecer a Deus por isto, né? Afinal de contas, são 5 horas da matina, 5 horas da manhã. Estamos fazendo esse vídeo, né? Podemos dizer assim, essa live, né? Para que você se sinta bem, se sinta um verdadeiro cristão, uma verdadeira cristã. Nós só seremos realmente um verdadeiro cristão, uma verdadeira cristã, quando passamos a fazer a vontade do nosso grandioso Pai. Se nós não fizermos, não levarmos uma vida em harmonia com o propósito de Deus, infelizmente, o nosso modo de cristão, a nossa expressão de dizer que somos cristãos não será nada, né? Meu amigo e minha amiga, nós hoje vamos falar um pouco sobre uma passagem bíblica que eu acredito que é uma das parábolas do nosso Senhor Jesus Cristo, né? Das mais importantes, né? Uma das mais importantes, podemos dizer assim, é a parábola da semeadura, daquela pessoa que o nosso Senhor Jesus Cristo disse que plantou, né, a semente caiu em alguns solos, né? E realmente nós vamos aprender hoje que solo é esse, né? Quem são esses solos, né? E depois vamos aprender também que solo eu sou, você, que solo você é. A semente que foi plantada no seu solo, no seu coração, né? Vamos logo antecipar dizer, lógico que o solo é o nosso coração, né? Essa semente que foi plantada, que semente foi essa? Porque nós vamos aprender que Jesus Cristo fala ali sobre 4 situações, né? Então, em qual dessas 4 situações nós estamos? Antes, porém, de entrarmos em mais detalhes, eu gostaria de fazer uma pequena oração pedindo ao nosso Pai Celestial, né, as bênçãos dele, o seu Espírito Santo, né, para que a gente fique fortalecido e que a gente possa entender a palavra do nosso Deus, tá bom? Então, eu vou orar. Santo Pai que estás no mais alto dos céus, à tua destra de poder está teu Filho amado, Cristo Jesus, aquele pelo qual eu me dirijo ao Senhor, por intermédio dele. Que ele leve essas palavras até o Senhor, ó meu Pai, e que o Senhor nos conceda teu Santo Espírito para que eu possa ter um entendimento e aqueles que vão ouvir e estão ouvindo para que também entendam a tua palavra. Sabemos que não somos merecedores, mas agradecemos sempre a ti pela dádiva preciosa que é a vida e o servir ao Senhor. Em nome de Jesus Cristo te peço que ajuda-nos em todas as nossas situações, tribulações e por qualquer outra coisa que estejamos passando. Em nome de Jesus. Amém. Bem, então vamos lá, né? Colocar aqui o óculos, né? Você sabe que a gente quando passa aí dos 50, né? A gente já fica aí sem ver de perto, né? Pelo menos de perto. Então vou colocar aqui para a gente falar mais um pouquinho sobre isso. Como eu falei, hoje nós vamos conversar à base do Evangelho de Marcos, né? Vamos considerar o capítulo de número 4, meu amigo e minha amiga. Esse capítulo de número 4, na parábola justamente do semeador, nós encontraremos eles dos versos do 1 até o versículo 20. Porém, lógico, né, nós não vamos ler todos os 20 versículos, né? Mas nós vamos parafrasear alguns deles para que a gente possa assim ter um entendimento, né, melhor da palavra do nosso Deus, né? Dessa ilustração, né? Que o Senhor Jesus Cristo aqui nos falou. Então, vamos lá. Vamos fazer aqui a leitura dos versos 4 até o versículo de número 8. E depois a gente vamos conversar mais um pouco sobre ele. Jesus diz assim, ó. No 3 diz assim, ó. Ouvi. Eis que saiu o semeador
a semear, a plantar. E ao semear, uma parte caiu à beira do caminho, e vieram as aves e a comeram. Outra caiu em solo rochoso, onde a terra era pouca, e logo nasceu, visto não ser profunda a terra. Saindo, porém, o sol a queimou, e porque não tinha raiz, secou-se. Outra parte caiu entre os espinhos, e os espinhos cresceram e a sufocaram, e não deu fruto. Outra, enfim, caiu em boa terra, e deu fruto, que vingou e cresceu, produzindo 30, 60 e 100 por um. E acrescentou, versículo 9: quem tem ouvidos para ouvir, ouça. Bem, então aqui nós estamos justamente falando sobre a parábola do semeador. A parábola do semeador, que saiu com uma semente, e ao sair com essa semente, ele passa a, vamos dizer bem assim, plantar, né? A expressão aqui diz que quando ele foi provavelmente para o campo, fazer o plantio, semear, né? A semente caiu. Algumas sementes foram caindo, né? E ao cair, o nosso Senhor Jesus Cristo disse que essas sementes que caíram, elas caíram em 4 tipos de solos, que nós sabemos que os solos são os nossos corações, né? Então ele disse que uma caiu à beira da estrada, e aí vieram aves e comeram aquela semente que caiu à beira da estrada, né? Então vamos aprender um pouquinho, o próprio Senhor Jesus Cristo nos dizendo que semente é essa que cai na beira do caminho e que as aves comem, né? E se as aves comem, vamos aprender também, só uma agitadinha aqui. Vamos aprender também quem é essas aves, né? Quem são essas aves que comem essa semente que caiu? Nós vamos aprender. Vamos aprender logo de uma em uma, né? Para que a gente entenda bem claramente. Então vamos aqui para a explicação da semente que caiu à beira do caminho e as aves comem. Então ele diz no versículo de número 15, ele vai dar a resposta. Ele diz assim, ó: são estes os da beira do caminho, onde a palavra é semeada, onde a palavra é plantada. E enquanto a ouvem, logo vem Satanás e tira a palavra semeada neles. Então vimos aqui que as sementes caídas à beira do caminho e que as aves vêm e comem são aquelas que as pessoas ouvem a palavra, mas aí imediatamente Satanás vem e arrebata, tira, né? Enquanto eles estão ali ouvindo, o inimigo semeia, tira a palavra da pessoa. Então o que é que nós podemos aprender dessa primeira semeadura, né? E desse primeiro solo? Quando nós evangelizamos, quando nós pregamos e estamos falando ali a palavra, então tem pessoas que ouvem, aceita, mas aí o inimigo vem e já começa a causar problemas, já começa a colocar tanta coisa que a palavra não fica naquela pessoa. E aí, infelizmente, essa pessoa ela não progride no caminho verdadeiro, no caminho do evangelho, né? Eles, infelizmente, não progridem. Então, realmente, se perde aquilo que é mais precioso, que é a palavra do nosso Deus no coração daquela pessoa. Depois, na segunda semeadura, ele disse que caiu outra semente num solo rochoso. Foi assim que nós aprendemos? Onde a terra era pouca e logo nasceu a semente. Mas visto que ela não tinha muita terra, ela não pôde se aprofundar. E aí, por não se aprofundar, saiu o sol e queimou aquela semente. Bem, que espécie de semente é essa?
Que coração é esse, né? Então, no versículo 16, nosso Senhor Jesus Cristo vai nos dar a explicação. Ele diz: semelhantemente, são estes os semeados em solo rochoso, os quais, ouvindo a palavra, logo a recebem com alegria. Mas eles, por não ter raiz em si mesmo, sendo antes de pouca duração, e lhe chegando a angústia ou a perseguição por causa da palavra, logo eles se escandalizam. Então aprendemos que aquelas que caem em solo rochoso, que não há muita terra, então eles crescem logo, né? Mas eles não se aprofundam, porque não tem muita terra, não dá tempo a raiz, ou eles não tem como enraizar-se, né? Então o que é que acontece? Quando sai o sol ali, aí seca e morre. O sol aqui, nosso Senhor Jesus Cristo falou que são justamente as angústias, né? São as perseguições por causa da palavra. Quando uma pessoa aprende acerca do nosso Senhor Jesus Cristo, e aí comumente vai acontecer de vir sobre tal pessoa perseguições, vai vir sobre tal pessoa angústias. E aí o que é que vai acontecer? Se essa pessoa, se o seu coração realmente foi um solo rochoso, então ele não vai enraizar e obviamente que ao vir esses problemas, ele abandonará o nosso Senhor Jesus Cristo. Então esse aqui foi aqueles que o Senhor Jesus Cristo falou, que é colocado em solo rochoso. Vamos ver a outra semente, né? No caso a terceira semente, que é a que cai entre os espinhos. E os espinhos crescem e sufocam, e aquela semente, obviamente, não dá fruto. Bem, quem seriam essas sementes entre os espinhos? O Senhor Jesus Cristo responde, né? Agora no versículo 18, ele diz: os outros, os semeados entre os espinhos, são os que ouvem a palavra, mas os cuidados do mundo, a fascinação da riqueza e as demais ambições concorrendo sufocam a palavra, ficando ela infrutífera. Olha aí, então Jesus Cristo diz que aquela caída entre os espinhos são as riquezas do mundo, são as ambições do mundo. Então quando o cristão ouve a palavra, mas se deixa levar por este mundo, pelos prazeres, pela riqueza, pelas pressões do mundo, pelas ambições do mundo, então a palavra seca e essa pessoa não produz, né? Porque está entre os espinhos e aí ele não produz nada, né? Quase que a palavra não saía, né? Ele não passa a produzir de forma alguma, né? Depois, por último, o nosso Senhor Jesus Cristo fala sobre aquela semente que caiu em solo bom. Ele diz aqui no versículo 8, outra enfim caiu em boa terra e deu fruto, que vingou e cresceu, produzindo 30, 60 e 100 por um. Aí ele diz aqui o significado, né? No versículo de número 20 ele diz, os que foram semeados em boa terra são aqueles que ouvem a palavra e a recebem, frutificando 30, 60 e 100 por um. Então, ele disse também que aquele semeador que saiu para semear, que semeou em 4 tipos de solos, né? O primeiro solo, como nós vimos, não, vamos falar sobre esse último solo aqui, né? Que são aquelas que caem em solo bom, eles ouvem a palavra, recebem e aí eles passam a frutificar, a dar 30, 60 e 100 por um. Então, aqueles que ouvem a palavra, que o seu solo é um solo bom, então essas pessoas passam a produzir. Agora, notem que a produção, ela, embora tenha caído a semente num solo bom, ela não tem uma produção, todos não produzem 100%. Né? Aqui foi dito que uns produzem 30, 60 e 100. Então a questão é você o solo bom, onde a semente caiu, o seu coração é bom, você está produzindo,
E aí não importa se você está produzindo 100 ou 60 ou 30. O importante é que você esteja produzindo, que o seu solo, que a semente realmente caiu, seja um solo que produza. Então você pode fazer essa pergunta. Você como cristão, que tipo de solo sou eu? Em que solo caiu a semente? Caiu no solo rochoso? Caiu na beira do caminho? Caiu entre os espinhos? Ou você realmente quer ser aquela que caiu num solo bom, que aí você está produzindo 30, 60 ou 100 vezes mais? Eu espero, meu amigo e minha amiga, meu irmão e minha irmã, que você seja este solo final aqui, o último solo, né? O solo bom, o solo que produz, né? Mas aí não se compare com outros que estejam produzindo, não. Não queira saber se o outro está produzindo 100 ou 60. Se você produz 30, não tem problema. Você é um solo bom e está produzindo aquilo. Afinal de contas, o nosso Senhor Jesus Cristo disse, né? Que uns produziriam 30, 60 ou 100. O importante é que sejamos solos bons, onde a palavra realmente frutifique em nós e a gente possa levá-la para outras pessoas. Devemos ter o máximo de cuidado para não ser aquele solo imprestável, para não ser aquele solo que realmente a semente não foi produzida. Bem, meu amigo e minha amiga, meu irmão e minha irmã, foi um prazer conversar com você hoje, neste domingo. Espero que você tenha desfrutado um pouco da palavra do nosso Deus. Aplique em sua vida, procure ser um cristão ou uma cristã fiel a Deus, um leitor da palavra de Deus de forma assídua e faça por onde você possa produzir 30, 60 ou 100. Se for da vontade do nosso grandioso Pai, eu retornarei um outro dia falando mais sobre uma passagem da palavra do nosso bom Deus. Fica na graça do nosso Senhor Jesus Cristo, na paz do nosso Deus e até uma outra vez.